Olá pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de saber se vocês estão escutando bem. Podem digitar na tela aqui a qualidade aí de 0 a 10 da imagem e do som. É um prazer estar aqui novamente na web conference da Apex. Ok, parece que o som está legal para todos, né? Perfeito. Então vamos dar início à nossa web conference de hoje. Eu me chamo Rodolfo Gasparian, sou voluntário da Apex desde 2008 e estou fazendo essa autopesquisa na área de autogestão, e a finanças é uma das áreas da autogestão existencial, e eu vou compartilhar aqui com vocês como é que foi essa minha pesquisa e o pouco que eu aprendi aqui dentro da minha autopesquisa. Estou vendo pessoas aqui de diversos estados do Brasil. Espero que eu contribua aqui pelo menos uma semente aqui de esclarecimento relacionado à área de finanças para vocês. E vamos nessa. Ok. A gente vai aqui mais ou menos até às 5 horas, ok, pessoal? Então, antes de iniciar a conferência, a gente gosta de falar sobre o princípio da descrença, que é não acredite em nada, né? Tenha suas próprias experiências. Isso é muito importante, essa teoria da descrença, porque todo material, toda pesquisa, eu acho que é importante a gente experimentar para que a gente tenha uma certa convicção interior de que aquilo que nós estamos estudando realmente é uma coisa prática, né? Que é chamada de teática, a teoria e a prática. Bom, a Apex, a Associação Internacional da Programação Existencial, é uma instituição sem fins lucrativos, com base no voluntariado. Então, eu sou voluntariado, o Will é voluntariado, todos nós aqui somos voluntariados. É uma instituição sem conotação mística, religiosa ou político-partidária. Sua finalidade é a pesquisa e a educação sobre o propósito existencial e a evolução pessoal e grupal a partir do paradigma consciencial. Junto com a Apex existem diversas outras instituições, aqui em Foz do Iguaçu, em diversos estados do Brasil, e até algumas unidades espalhadas pelo mundo. O objetivo da palestra de hoje é apresentar os conceitos e ideias para a autogestão na área de finanças, na busca de equilíbrio financeiro, para a realização da ProExis, a programação existencial. Então vai ser uma conferência que a gente vai abrir espaço aqui para debate também. A gente tem como aspectos a serem debatidos aqui a autogestão existencial, as áreas da vida, inteligência financeira proexogênica, valores, orçamento pessoal, planilha financeira e pé de meia. Vocês podem fazer perguntas através do chat e a gente vai debatendo aqui as informações. Bom, antes de entrar na definição em si da autogestão existencial, eu vou explicar aqui para vocês como é que faz para vocês baixarem alguns materiais que a gente vai explicar nessa aula. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vocês vão visualizar exatamente o que está aparecendo na minha tela, certo? Então, tudo que tiver aqui na minha tela vai aparecer para vocês. O que vocês vão fazer? Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar agora. Vocês vão no site da Apex. No site da Apex, vocês vão clicar lá na parte de cima, que é a holoteca virtual. Na holoteca virtual, vocês vão clicar em download. E na parte de download, o site da Apex é www.apexinternacional.org. Você vai clicar em holoteca virtual, depois em download. E você vai poder baixar os slides da conferência de hoje, e também você vai poder baixar o verbete, que é um verbete que a gente vai debater na aula de hoje, que é o Inteligência Financeira Proexogênica. Então você baixa esse verbete, que a gente vai falar algumas coisas, você pode baixar os slides de hoje também,
E o mais importante que é baixar a planilha. Nós temos duas planilhas aqui no site da Apex, que é a planilha em branco, que é um modelo para vocês poderem preencher a planilha de orçamento pessoal. E tem uma planilha com exemplo, eu botei só alguns números para facilitar, para quem de repente não tem muita, como é que posso dizer, não sabe utilizar a questão do Excel, né, que é uma planilha no Excel. Então a gente já tem aqui uns modelos que é só você substituir pelos seus modelos pessoais, ok? Espero que todos tenham entendido. Agora eu vou voltar aqui para a sala de conferência. Vou parar de compartilhar as explicações e vou voltar aqui para a aula de hoje. Alguém não entendeu, pessoal? Está tudo ok aí? Então é só entrar no site da Apex e fazer o download dessa planilha e da apresentação da aula de hoje, ok? Então, o que vem a ser autogestão existencial? Eu fiz uma conferência aproximadamente um mês atrás, que eu falo sobre o tema sobre autogestão existencial. Inclusive, vocês podem baixar, está no site da Apex, está no YouTube também, vocês podem baixar lá, autogestão existencial no YouTube, no canal da Apex no YouTube, e vocês vão ter acesso a essa conferência. Alguns de vocês que estão aqui hoje participaram, né, estiveram junto comigo aqui na conferência passada. Então, o que vem ser autogestão existencial? Autogestão existencial é a coordenação dos recursos pessoais, sejam eles talentos, interesses, atributos mentais, parapercepções, bioenergias, motivações, tempo, esforço, dinheiro, companhias intrafísicas e extrafísicas, dentre outros, considerando as circunstâncias situacionais, que são as oportunidades e os riscos, ao longo da vida, visando o cumprimento da ProEx. Então, assim, tudo que a gente vai falar aqui hoje, ela está ligado ao conceito de ProEx. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do nosso paradigma e das nossas informações aqui que a Apex está trazendo, é relacionar o tema com a programação existencial, finanças com programação existencial, autogestão com programação existencial. Então, essa que é a ideia, né, que a gente tem aqui para passar para vocês. Existem algumas áreas da vida. Só um minuto, por favor. Ok. E dentro das áreas da vida, até para que vocês entendam como é que funciona, é como se a gente dividisse, né, nossa vida em pedaços de pizza. Então, dentro desse pedaço de pizza, a área de finanças é uma fatia dessa pizza. Então, a gente vai focar hoje aqui a área de finanças. Então, junto com a área de finanças, existem outras áreas da nossa vida que foram abordadas no Autogestão Existencial, na Web Conference. Inclusive, existe um curso que se chama Autogestão Existencial, é um curso à distância. Inclusive, está tendo um agora, né, que começou no dia 26. Também é uma oportunidade, quem tiver interesse em aprofundar sobre o assunto. Então, a ideia dessa autogestão existencial é a gente conseguir equilibrar essas diversas áreas da vida de uma maneira que a gente consiga realmente atingir a programação existencial. Então, dentro das áreas da vida tem a área profissional, tem a área da saúde holossomática, tem a área da interassistencialidade, a área da intraconscienciologia, da extrafisicalidade e da interconscienciologia. Okay? A gente não vai aprofundar esse assunto aqui, agora a gente vai aprofundar o assunto de finanças. Ok? E o que vem a ser a ProEx? A ProEx, pessoal, é a programação existencial específica de cada consciência intrafísica, de cada consim, em sua nova vida nesta dimensão humana, planejada antes do nascimento somático, que é chamada de ressoma da consciência, ainda extrafísica, na consciência. Ou seja, quando nós éramos ainda uma consciência extrafísica, também chamada de consciência, antes de nascer neste mundo intrafísico, nós fizemos um planejamento
digamos assim, das nossas atividades, do que a gente realmente iria fazer nessa vida. Isso se dá o nome de programação existencial, quer dizer, a programação específica de cada consciência. Inclusive, a gente tem aqui o manual da ProEx. Esse é o livro, né, ajuda a gente a entender um pouco mais do que seja a programação existencial, os conceitos, né, de programação existencial, os fundamentos. Vocês podem depois dar uma verificada e uma analisada nesse livro, que serve como orientação. Se chama Manual da TENEPS, ok? Bom, então, entramos na questão da inteligência financeira proexogênica. Por que inteligência financeira e o nome proexogênica? É porque a capacidade da consciência aplicar o discernimento e a habilidade em lidar com finanças, visando a consecução da programação existencial. Então, esse é o objetivo a definição de inteligência financeira proexogênica, ou seja, inteligência financeira aplicado à programação existencial. Esse tema, ele é debatido nesse verbete, que é o verbete do professor Hernande Leite, que fala sobre a inteligência financeira proexogênica, também abreviada aqui de IFP. Então, se vocês abrirem, de acordo com o material que eu disponibilizei para download para vocês através do site da PEX, vocês vão ter a oportunidade também de baixar através do site na Tertúlia. Então, esse verbete, inteligência financeira proexogênica, é um verbete que explica toda a questão de como é que funciona essa relação da inteligência financeira com programação existencial. Então, a gente tem aqui, na exemplologia do próprio verbete, os exemplos de inteligência financeira proexogênica. Entre elas, a egokármica, que é o êxito pessoal na aquisição da autonomia financeira do pé de meia pessoal. A grupocármica, que é o alto esforço no auxílio financeiro retributivo à família e à sociedade, ou seja, a partir do momento que você já começa a retribuir tudo que você recebe nessa vida, você já começa a retribuir para as pessoas próximas de você, sua família, e também você começa a retribuir para a sociedade. E tem a policármica, que é a maturidade financeira expressa pelo patrocínio de obras, instituições e atividades assistenciais atacadistas esclarecedoras, ou seja, aquelas, principalmente instituições que geram o esclarecimento, instituições que fazem o trabalho para assistências intrafísicas e também extrafísicas. São alguns exemplos aqui de tipo de inteligência financeira proexogênica. Não importa onde você esteja no momento, mas a abrangência nossa, ela pode ir desde a parte do ego, que é a nossa parte individual, como de grupo, como de poli, né, que é a parte mais coletiva. E dentro do verbete, a gente tem aqui os saberes da inteligência financeira. Então, os saberes da inteligência financeira é comprar, ou seja, adquirir determinado objeto pelo preço justo e no momento correto. Doar, que é abrir mão de algo utilitário ao trem sem causar danos pessoais. Investir, é o terceiro. Planejar os investimentos evitando as aventuras e ondas especulativas. 4. Mediar, que é mediar as relações comerciais, mesmo não oferindo lucros comissários. 5. Negociar, negociar cosmoeticamente, sem causar prejuízos às partes envolvidas. Vem número 6. Partilhar, que é dividir algo com o mesmo valor utilitário para si e para outras consciências. 7. Perder, identificar o limite do investimento superando o orgulho próprio. 8. Poupar, que é dominar o impulso consumista pensando no futuro pé de meia. O 9. Valorar, que é dar valor real aos objetos identificando os mecanismos intrínsecos. Esse valorar a gente vai dar uma atenção especial. E vender, que é transferir bem em troca de remuneração justa. Então, a ideia da gente estar passando
essas explicações aqui para vocês. Não dá para a gente entrar em todos os assuntos aqui, porque dariam meses aqui de conferência online. Mas pelo menos passar uma semente dessas ideias e que cada um depois consiga desenvolver através de ferramentas que a própria PEX disponibiliza, desenvolver esse conhecimento na área de finanças. Então, a parte de valor, né, por que a gente coloca aqui dá uma ênfase especial à questão dos valores? Porque normalmente o valor ele está sempre por trás das nossas tomadas de decisão, está sempre por trás, muitas das vezes, dos nossos problemas financeiros. Então, a gente pegou aqui uma corrente de algumas áreas, por exemplo, na antropologia, uma concepção do desejável, explícita e implícita, característica de um indivíduo ou grupo e que influencia a seleção dos modos, meios e fins de ação. Então, eu botei umas 4 definições aqui de valor e também depois eu dou a 5ª definição que eu achei mais interessante. Dentro da filosofia, o valor é um modo de preferência consciente. Dentro da psicologia, um valor é uma crença em que o homem se baseia para atuar por referência. E dentro da sociologia, o valor é algo significativo, importante para um indivíduo ou grupo social. Então, você pode ter sua definição de valor, cada um defende o seu valor, né, claro, né? E tem aqui o valor existencial. Existe até um verbete, valor existencial. Toda vez que eu der uma referência de verbete, significa que você pode baixar através do próprio site da Tertúlia, que é tertuliaconscienciologia.org. Você pode baixar. Então, dentro desse verbete, valor existencial, o que é o valor existencial? É a qualidade da realidade específica, representando validade, legitimidade, veracidade ou dignidade superior, ideal, quanto à evolução consciencial e à plenitude cosmoética, estabelecida e arbitrada de antemão, a ser prezada racionalmente e buscada tecnicamente de modo prioritário pela consciência lúcida, intermissivista, cognopolita, homem ou mulher. Eu até sublinhei aqui a palavra evolução consciencial, plenitude cosmoética, racionalidade e prioritário, porque são pontos assim que, né, no debater da conferência, a gente vai avaliar que se a gente tem um valor, né, e esse valor ele não tem nenhuma ligação com a programação existencial ou com a evolução consciencial, talvez seja um valor que possa ser melhorado. E se esse valor ele não tem uma ligação de cosmoética, que é a ética cósmica, também é um valor que pode ser melhorado. E se a gente não toma certas medidas de uma maneira racional, a gente pode aumentar a possibilidade de cometer erros. E a questão da prioridade é que, como nós tomamos decisão, e todo dia nós tomamos decisão na vida, se a gente não tiver uma listagem de prioridade, a gente acaba dispersando, né? Então, são alguns pontos aqui dentro desse conceito de valor existencial que eu sublinhei, ok? Então, para você que de repente está com alguma dúvida, eu coloco aqui um exercício para você fazer, depois você vai poder assistir essa conferência novamente com calma. E esse exercício você pode fazer em casa, você pode fazer num ambiente que seja tranquilo para você pensar e raciocinar, até num laboratório, que é um exercício de você fazer uma análise das decisões que você tomou ultimamente e qual o valor ligado a essa decisão. E quem quiser aprofundar nesse verbete, que é o verbete do Inteligência Financeira Proexogênica, existe uma tabela a qual o professor Hernandes ele fala sobre os tipos de valores. Então, existe o valor artístico, o valor histórico, o valor utilitário das coisas, o valor subsistencial,
o valor da cultura, o valor midiático, que é aquele exercido pela mídia, o valor sentimental da coisa, o valor proéxico, o valor comercial, o valor compísco, que é aquele ostentador, né? O valor científico. Então, qual tipo de valor que a sua decisão ela esteve ligada? Então, você coloca todo o processo de decisão que foi tomada nos últimos tempos, nos últimos anos, você anota qual o valor que você acha que foi para você e qual é aquele, como é que eu posso dizer, aquele mater pensene, né? Aquele pensamento, sentimento e energia relacionado àquele valor, né? Então, você vai colocar o tipo de valor, ok? Vocês entenderam essa parte aqui? Tá? Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem perguntar aqui, tá? Pode mandar pergunta, pode perguntar mesmo, fica à vontade, tá? Que a ideia é a gente disponibilizar mesmo a possibilidade de troca de informação, ok? O Marco está querendo que eu repita aqui. Então, o que acontece, Marco? Eu passo um exercício, aqui a Aline também não entendeu muito bem. Ok, vamos nessa. Então, qual é o exercício aqui para a gente fazer? Para você fazer em casa, não precisa ser agora, tá? Para você fazer em casa, com calma, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar esse verbete, que é o Inteligência Financeira Proexogênica. Você vai abrir o verbete até a página que tem a tabela dos tipos de valor, que está aqui embaixo, os tipos de valor. Então, a gente tem aqui, vamos dar um exemplo aqui, tá? Só um minuto que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor um tipo de valor ostentador, por exemplo. Aquela pessoa que tem 10 carros e gosta de mostrar esse carro para todo mundo, bota foto, imagem, tudo relacionado àquele carro. Ele tem um valor específico, segundo essa tabela do Inteligência Financeira, que é um valor conspícuo, tá? Então, que mais que a gente tem aqui? Vamos dar um exemplo. Valor cultural. Então, o valor cultural estaria aqui na número 5 da tabela, que seria um público mais conservador. Vamos dar um exemplo. Seria aqueles eventos, né, por exemplo, como toureiro, né, que tem as touradas, digamos assim, muito difundidas na Europa, por exemplo, seria um valor, alguma coisa ligada à cultura. Tá? E tem outros exemplos que a gente pode colocar. Mas qual a ideia aqui? A ideia é você ver qual o valor que está por trás da sua decisão. Segurança. Eu tomei essa decisão por causa de segurança, ou eu tomei essa decisão por questões familiares, por questões... Quer dizer, o que está ligado à sua decisão? Isso que é importante você entender, essa questão do valor. Ok, Adriane? E a partir do momento que a gente começa a entender um pouco o que a gente dá valor nessa vida, as coisas que a gente dá valor, a gente vai começar a entender um pouco mais do nosso processo de decisão. E o nosso processo de decisão está ligado diretamente com finanças. Então, a gente vai estudar um pouco de orçamento agora, para a gente entender como é que funciona a parte de você valorizar economicamente, né, o seu processo todo de decisões. Então, vamos explicar aqui o que é o orçamento. É a técnica de planejamento econômico aplicada à previsão de entrada e saída de recursos financeiros em determinado período de tempo.
Juliana, né? Quem sou eu? Sou meus valores pessoais. Exatamente, são os valores pessoais de cada um. Então agora vale a pena vocês entrarem, né? Nós estamos aqui com 32 pessoas. Vale a pena vocês entrarem baixarem a planilha, que a gente vai mostrar para vocês. Vocês já ficam com elas abertas aí. Tá? Quem já baixou a planilha, digita sim aqui. Quem não baixou ainda, digita não. Só para ter uma ideia de quantas pessoas já estão com a planilha aí em mãos. A planilha através do site da PEX. Você entra no site da PEX, www.apexinternacional.org. Lá em Holoteca Virtual, na parte de cima, você clica em Downloads e você baixa a planilha. Ok? Para quem não baixou, a Regina não baixou, é só entrar no site da PEX, a Adriane também não, a Neca também não. É só entrar no site da PEX, lá em Holoteca Virtual e baixar, ok? Então, dentro dessa planilha, a gente vai mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar a tela com vocês. Quando eu compartilhei a tela, vocês conseguiram visualizar o que eu estava mostrando para vocês? Então, dentro dessa planilha, a gente vai mostrar a receita, despesa e saldo. Quer dizer, o básico da planilha é exatamente isso. Receita são os recursos de entrada de caixa, né? Os recursos financeiros que entram. As despesas são os recursos que compõem a saída do seu dinheiro e o saldo é a diferença entre a receita e a despesa. E dentro dessas despesas, existe a classificação técnica que é a questão da despesa fixa, variável e as despesas supérfluas. Então eu vou compartilhar aqui novamente, junto com vocês, a minha área de meu escritório compartilhado. Vocês podem aumentar o tamanho da tela de vocês no próprio computador. Tem uma coluna que vocês podem aumentar o tamanho da tela de vocês, tá? Se estiver pequeno, tem umas setinhas brancas, você pode clicar nela que você vai ampliar o tamanho da sua janela dentro da sala de conferência. Ou você pode acompanhar também através da própria planilha. Ok? Então, vamos todos agora para a planilha financeira. O que acontece? Na planilha financeira, tem algumas pessoas que não conseguiram abrir, não se desesperem, depois vocês podem, com calma, fazer isso. Quem não conseguir abrir pode visualizar as informações que estão sendo colocadas agora aqui na tela para vocês, ok? Então, vamos lá. Então, nessa planilha, quem está fazendo o curso Inteligência Financeira, já tem essa planilha, né? Eu acho que a gente tem alguns alunos aqui que estão fazendo o curso, que já deram uma evoluída, né? Nos assuntos relacionados. Então, qual é a ideia? A ideia dessa planilha aqui, eu já uso essa planilha aqui, tem mais ou menos 1 ano e meio que eu uso essa planilha, e isso me ajudou muito dentro do meu histórico financeiro, porque eu até comecei a estudar sobre a área de finanças por algumas digamos assim, algumas dificuldades, né, que eu tive financeiras. E eu comecei a estudar um pouco de finanças, até que eu tive acesso a essa planilha e comecei a aprofundar o controle através né, dessa planilha, ok? Eu acho que estão todos visualizando, né? Tudo ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, nessa planilha, você tem o quê? Você tem uma programação que vai de janeiro e essa programação vai até dezembro. Então, uma planilha anual. Você pode alterar a data. Você tem na parte de baixo da planilha, você tem várias outras planilhas interligadas a ela. E o que acontece? Você vai lançar todos os salários que você recebe naquela coluna de cima, que é a renda familiar,
E você vai lançar todos os tipos de rendimento que você tem. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de valores. Você vê que automaticamente a planilha ela vai preencher e vai entrar o valor total dos recebimentos durante o período do ano. E você vai separar as diversas áreas, né, dentro das suas células financeiras, como habitação, saúde, transporte, lazer e educação. Isso a planilha já faz tudo para você, já tem tudo prontinho aqui. Você pode alterar a planilha, caso seja necessário. Você pode fazer as alterações necessárias de acordo com o sistema que você fique melhor para você se organizar. E aqui você vai fazer o lançamento de todos os seus gastos. Então, você vai colocar, por exemplo, habitação. Você pode colocar a prestação do imóvel, caso seja um imóvel financiado. Você pode colocar o condomínio, o IPTU, luz, telefone, TV por assinaturas, informações que você quiser colocar dentro aqui dessa planilha. Ok? Então, você tem, na área de saúde, plano de saúde, você pode botar academia, você pode colocar medicamentos, consultas, né, a médicos e dentistas. Áreas de transporte, você pode até unificar aqui. Eu unifiquei na minha planilha pessoal, eu botei transportes e automóvel, misturei tudo numa só, porque eu considerei que como eu utilizo mais o carro, eu coloquei tudo numa planilha só. Vem a questão das despesas pessoais, lazer e educação. Então, você lança tudo. O interessante é que eu não fazia a mínima ideia, antes de começar a usar essa planilha, dos valores. Eu recebia dinheiro, eu gastava, e às vezes dava, às vezes não dava, entrava no cheque especial, e tinha algumas dificuldades, nunca as minhas contas batiam, eu nunca sabia quanto ia sobrar, quanto não ia sobrar, ou seja, era um desastre generalizado. Não tinha o mínimo planejamento, não tinha o mínimo orçamento. E eu fui estudando, tentando melhorar, porque tudo começou, né? Quando comecei comecei a querer realmente mudar essa questão da minha área financeira. Aí eu comprei um livro que se chama Mais Tempo e Mais Dinheiro. Não sei se vocês estão visualizando aqui. Deixa eu botar aqui para vocês visualizarem. Então, esse livro aqui, que é o livro Mais Tempo e Mais Dinheiro, esse é um livro do Gustavo Cerbasi e Christian Barbosa. É um livro bem legal. E eu comecei a ler sobre... Queria entender um pouco mais, né, de como é que funcionava essa questão, o meu mecanismo, né, na área de finanças. E foi quando eu comecei a querer sair, né, daquela situação de sempre dever alguma coisa. E como é que eu cheguei até a ter essa vontade de estudar sobre isso? Eu fui fazer um curso, que é o curso Inteligência Financeira, com o Hernande Leite em São Paulo. Naquela época, o curso Inteligência Financeira era um curso presencial. E eu entrei para ajudar na organização, não estava nem muito assim, vou entrar nesse assunto aqui para ver se eu melhoro minhas finanças e tal. A editora do livro, boa pergunta, Thomas Nelson, a editora, ok? Mais Tempo, Mais Dinheiro, vale a pena esse livro. E naquele livro lá, naquele curso do Hernande, em São Paulo, foi bastante interessante, que eu estava querendo fazer investimento, mas eu não fazia a mínima ideia de que para fazer investimento você precisava ter uma reserva, né? Você precisava ter algum dinheiro para investir. Eu achava que eu já ia começar a fazer, parece engraçado, mas é verdade.
eu queria já fazer um investimento, falei, poxa, mas eu estou todo endividado, como é que eu vou fazer investimento, né? Então, ali a minha ficha caiu, eu falei, pô, então, eu já pensava que investimento era financiamento, né? Eu não tinha a mínima noção de como é que funcionava isso. Então, eu falei, bom, a primeira ficha que caiu para mim, falei, bom, eu preciso estancar minhas dívidas. Ou seja, eu preciso começar a juntar dinheiro para eu pegar esse meu dinheiro e fazer um investimento. Eu fiquei bem chateado, porque eu já pensei que eu ia sair daquele curso já com altas ideias de investimento, né? E eu fiquei um pouco frustrado na época, eu falei, poxa, eu não tenho dinheiro nenhum para investir, para fazer nada, como é que eu vou fazer, né? Então, de lá para cá, o que eu fiz? De lá para cá, eu comecei a ajustar a minha situação toda financeira. Só que não foi de uma hora para outra, né? O primeiro ponto que você precisa fazer é parar de pensar a curto prazo. Você tem que começar a pensar médio e longo prazo. Então foi isso que eu fiz. Eu falei, olha, se eu preciso ter X reais de dinheiro, eu preciso primeiro ajustar aqui para começar a sobrar alguma coisa. E isso demorou um tempo, não é de uma hora para outra que você ajusta a sua vida financeiramente. Você precisa realmente, primeiro, identificar o que está acontecendo, né? Por isso que essa planilha, ela ajuda muito, porque ela serve para você identificar o que está acontecendo. A partir do momento que você faz o lançamento e que esse lançamento você começa a ver que aquele gasto que você teve, que você inseriu às vezes no cartão de crédito, mesmo que seja parcelado, ele está ali. Ele entra dentro da sua planilha e você tem que pagar aquilo. Então, isso né, às vezes as pessoas saem dividindo e não fazem a mínima ideia do quanto que elas realmente estão devendo. Você tem hoje em dia até alguns bancos que dão, né, toda uma conversão dos gastos no cartão de crédito, mas é importante ser bem feito isso, né? Então, antes eu usava cartão de crédito quando eu não tinha dinheiro. Você imagina, eu fui criado, né? E fui criado com aquela, se você não tiver dinheiro, você usa o cartão, né? Eu não sei, só não me explicaram quem é que pagava depois desse cartão, né? Então, o que acontece, né? São pontos que a gente vai ter que a gente tem que analisar o porquê das coisas, né? Então, quer dizer, a influência que você tem da parte da sua educação, mais os seus mecanismos que você tem de defesa, mais os seus valores pessoais. Então, é um conjunto de coisas que não dá para explicar rapidamente aqui numa palestra tão rápida. Quer dizer, a ideia aqui existem coisas interessantes para serem estudadas sobre o assunto. E também, se eu conseguir me ajustar financeiramente, qualquer pessoa consegue também, né? Algumas pessoas estão com dificuldade. Quem puder me ajudar, quem conseguiu aí baixar a planilha, pode ajudar aqui pelo chat, ok? Até para poder continuar aqui. Então, dentro, né, desses estudos todos que eu fiz, eu cheguei à seguinte conclusão: eu queria mudar o meu patamar que eu estava. Eu queria deixar de gastar dinheiro com juros, que era o que eu gastava dinheiro, pagando crédito especial, pagando cartão de crédito. Eu gastava dinheiro todo mês com juros. Eu cheguei à conclusão que eu queria ganhar dinheiro com esses mesmos juros, né? Então, foi lendo esse livro que eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, eu quero ganhar dinheiro com juros, eu quero inverter. E esse foi o processo decisório que me levou a esses estudos. A gente tem pergunta aqui da Juliana. Dinheiro e patrimônio. Qual a diferença entre dinheiro e patrimônio? Vamos ver se eu entendi aqui aonde você quer chegar com essa pergunta. Ô Juliana, para mim, o dinheiro é só uma maneira de representar algum valor monetário, né? E o patrimônio
já é aquilo que você, digamos, que você já acumula, né? Que é a acumulação, né, desse dinheiro através de alguma outra coisa, né? Através de imóveis, através de bens, né? Sejam ele bens duráveis, etc. Não sei se essa é exatamente a sua dúvida, ok? Então, dentro aqui do orçamento, dentro desse orçamento todo que eu comecei a fazer, eu comecei a refletir também sobre a questão dos gastos, né? Então, a gente tem aqueles gastos fixos, os variáveis, tem os gastos supérfluos, e dentro da planilha, se você for dar uma olhada, depois na parte final da planilha, tem aonde você está investindo o seu dinheiro. Então, por exemplo, os gastos burocráticos aqui, segundo o Gustavo Cerbasi, que é um dos especialistas do setor, ele fala aqui da questão da moradia, alimentação, transporte, plano de saúde, escola das crianças, contas de água, luz, telefone, contas de celular. São aqueles gastos burocráticos, que normalmente eles costumam ser impostos pelos valores sociais e o status. Ou seja, as pessoas, às vezes, elas podem possuir, por exemplo, um veículo de locomoção que seja de segurança, confiável, mas não, ele quer ter o carro superior para a questão do status, né? E às vezes a pessoa ela mora num lugar que às vezes ela não pode morar também pela questão do status. E as coisas vão acontecendo e a pessoa vai se endividando no processo. Gastos com qualidade de vida. Quais são os gastos com qualidade de vida? Academia de ginástica, viagens, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, terapias, doações, lazer. São gastos que te trazem prazer, que te trazem uma certa realização. E os investimentos, poupança, previdência privada, imóveis, ações, são os investimentos. Então, você pode dividir por essas três áreas. É uma outra maneira de você dividir. Você pode dividir fixo, de uma maneira de dividir. Pegar aquilo, a planilha e botar fixo, custos fixos, custos variáveis, né, e custos supérfluos. E você também pode dividir como gastos burocráticos, gastos com qualidade de vida e investimentos. Ok? Então, dentro dessa planilha, que vocês têm acesso através do site da PEX, que precisa ter o Office 2007, né, ou 2010 para funcionar. Se vocês verificarem aqui, eu vou voltar para o compartilhamento do arquivo para vocês verificarem uma coisa interessante aqui. Já vai carregar aí para vocês. Dentro dessa planilha, na aba inferior, naquela aba de baixo, dentro desse modelo que eu coloquei, você pode ver para onde que vai o seu dinheiro. E você vai ver o gráfico da pizza, e esse gráfico da pizza ele vai mostrar para onde que está indo o seu dinheiro. Então, vale a pena aqui você verificar que, dependendo, né, dos gastos que você tem, você vai tender o seu dinheiro para alguma área. Então, ele pode ser, dependendo do momento da vida que você está, ele pode estar relacionado à área de educação. Você pode estar investindo uma grande parte da sua renda ou da renda familiar em educação. Pode ser também na locomoção, pode ser na área de saúde, dependendo, às vezes a pessoa tem um problema de saúde, alguma doença. Pode ser também na habitação. Então, assim, para que serve você saber para onde que ele vai? Para você ter uma ideia de como é que está a sua autogestão dentro da sua área financeira. Então, da mesma maneira que a gente faz autogestão existencial nas áreas da vida, a gente vai fazer uma autogestão financeira nas áreas da finança.
E com isso, você tem na mesma planilha um gráfico, do lado do para onde, na planilha, você tem o gráfico que explica em cada área o que você está gastando mais. Por exemplo, numa área aqui de automóvel, por exemplo, tem aqui prestação do veículo ocupando 58% daquele gasto. Um exemplo, né? Ou na questão da saúde, por exemplo, a maior parte do investimento em plano de saúde. Ou na área de lazer, a maior parte do investimento em restaurantes. Então você pode começar a mapear e começar a identificar da onde que está vindo os seus gastos. Normalmente, quem tem problemas de finança não faz a mínima ideia disso. Não sabe. É difícil, é muito complicado. Aquele negócio de planilha Excel, aquele negócio de conta matemática, cartão. A pessoa ela não consegue se organizar, ela não consegue chegar e botar no papel o que é, como é que funciona, fazer o lançamento. Eu olhava tinha uns amigos meus que anotavam todos os gastos que eles tinham diariamente, eu falava, você está doido, cara, você fica pegando 10 centavos, 30 centavos e tal, mas faz os cálculos, né? Vai fazer os cálculos, realmente começa a fazer o lançamento de tudo que você gasta diariamente, que você vai ver. Agora, o que me chamou mais atenção, voltando agora para a nossa apresentação, para a nossa conferência, o que me chamou mais atenção quando eu estava lendo, né, o livro do Cerbasi, do Christian Barbosa, foi a tabela que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a tabela de quanto que você pode juntar de dinheiro, quer dizer, você fazendo uma economia mensal, o que aquilo representa quando você insere os juros do rendimento. Quanto que você pode juntar de dinheiro com uma pequena economia por dia e por mês. Mas isso eu vou explicar daqui a pouco para vocês, vou aprofundar mais sobre isso. Nesse slide agora, você tem aqui, segundo o IBGE, a média nacional brasileira dos gastos relacionados às áreas. Então, nós temos aqui alimentação, 19%, habitação, 36%, transporte, 19%, saúde, 7%, educação, 3% e outros, 14%. Isso aqui é uma média da população brasileira. A gente não pode se basear que essa média esteja correta ou não. Isso aqui representa a realidade, né, do Brasil. O Brasil ainda não é um modelo de país desenvolvido, é um país em desenvolvimento. Então, o gráfico de países desenvolvidos provavelmente é um pouquinho diferente dos gráficos dos países que estão em desenvolvimento. Ok? Pessoal, vocês estão com alguma pergunta, além de alguns problemas que vocês tiveram relacionados a baixar a planilha? Mais alguma dúvida até agora aqui do que está sendo comentado, do que está sendo falado aqui? Agora, outro ponto importante também, que normalmente as pessoas que têm dificuldades financeiras, elas não fazem a mínima ideia também, é o seu grau de endividamento. O que é o grau de endividamento? É quando você junta todas as dívidas que você tem com o que você ganha mensalmente. Então, você tem uma fórmula aqui, que é total de dívidas, dividido pela sua receita líquida mensal, né? E você vai poder fazer aqui um cálculo de quanto é que está o seu grau de endividamento. Então, você tem aqui, quando a gente fala em endividamento, qualquer tipo de parcela, prestação, tudo isso entra no seu grau de endividamento, ok? Tem gente que acha que não é dívida, né? Você fala, você tem dívida. Não tenho dívida. Fala assim, você tem o carro aqui parcelado em 36 vezes, isso é uma dívida. A pessoa às vezes tem, né, ela acha que não tem dívida. E é uma dívida que ela assumiu, ou seja, a dívida é quando você pega um dinheiro emprestado
para pagar alguma compra, né? E você tem que pagar aquilo depois, isso é dívida, né? Então, se você tem um grau de endividamento de, né, por exemplo, de 35% a 40%, você está com risco de inadimplência. Então, normalmente, essas pessoas ainda conseguem dinheiro emprestado, né? Dependendo da instituição. Tem instituição que oferece dinheiro para pessoas que estão com risco de inadimplência, só que eles cobram juros alto por isso. Quer dizer, quanto mais endividada a pessoa é, mais difícil dela pegar empréstimo, mais caro ela vai pagar pelo empréstimo. Então, você tem aí 20% desse grau de endividamento seria o ideal, digamos assim. Aquelas pessoas que às vezes fazem algum tipo de parcelamento, mas que não supere 20%, né, do valor que você tem líquido mensal. E quem estiver acima de 40% de endividamento, para tudo e reorganiza a situação, reorganiza a casa. E o pé de meia, né? O que é o nosso famoso pé de meia, né? Um dos objetivos que a gente tem. Não, isso é renda bruta, tá? É renda bruta, tá, Juliana? Você pega o valor da renda, da sua renda, do seu valor total que você recebe, e você divide, né, todas as suas dívidas que você tem, ok? Vamos lá. Pé de meia. Então, o que é quais são, né, alguns objetivos, né, desse pé de meia, né? O que é o pé de meia? O pé de meia vem a ser um montante financeiro que esteja disponível para que você tenha toda a sua liberdade de ação e expressão, como, por exemplo, um pesquisador independente. Ou seja, você poder fazer as coisas sem depender de ninguém, sem depender de empresa, sem depender de família, sem depender de política, sem depender sem depender de nada. Ok? Então, esse é um dos objetivos, né, da gente poder desenvolver e ter o pé de meia. Dispor de um fundo de reserva pessoal para fazer assistência. Você poder utilizar um valor para realizar a assistência. Quer dizer, esse valor que você vai estar doando ou realizando para algum tipo de assistência, isso não vai fazer falta para você. Só que para compor o pé de meia é necessário gerar uma poupança pessoal. Então, isso aqui que aconteceu comigo, né? Quando eu cheguei lá no curso e já queria fazer meu pé de meia, meus investimentos, e não tinha nem poupança pessoal e estava cheio de dívida, meu grau de endividamento lá em cima, né? Então, esse aqui é um dos objetivos aqui do pé de meia. Antes de entrar aqui para a próxima pergunta. Então, Marcos, ele pergunta aqui, você acha que devemos sempre comprar à vista e a dinheiro? O Marcos, eu utilizo hoje, tá? Depois que eu organizei minhas finanças, eu utilizo muito o cartão de crédito. Mas eu utilizo o cartão de crédito como pagamento à vista. Quer dizer, eu pago ele num prazo de 30 dias, mas eu utilizo ele como se fosse à vista. Quer dizer, eu deixo o dinheiro rendendo na minha conta, o valor que está previsto dentro do orçamento para pagar o cartão, e eu uso o cartão, passo tudo com o cartão. Por quê? Eu tenho um objetivo, por exemplo, que é fazer milhas. Então, hoje eu estou fazendo milhas com todo aquele valor que eu pagava
de forma aleatória. Hoje eu estou concentrando através do cartão, mas isso só pode ser feito quem realmente tem o controle, porque senão depois se a pessoa não conseguir pagar o valor total da fatura, ela vai pagar uns juros muito altos. Então, se esse valor seu que você compra estiver aí até 20%, você pode dividir, não tem problema. Às vezes você vai comprar alguma coisa que se você não tem aquele dinheiro, digamos assim, para efetuar o pagamento, tem algumas coisas que você pode dividir, até para você não precisar tirar dinheiro de alguma poupança, de algum investimento, você pode fazer, pode ser um recurso que você vai utilizar, desde que não ultrapasse os 20%, né, de grau de endividamento seu, ok? Mas, por exemplo, quando você paga de dinheiro, você consegue comprar com desconto, você tem um poder de negociação maior, e assim sucessivamente. Vamos lá. O áudio e o vídeo está bom para vocês aí, pessoal? Tá tudo ok? Então vamos lá. A pergunta que eu faço aqui para vocês aqui, eu quero que vocês me ajudem a responder, por que vocês acham que é difícil poupar? Vamos lá. Vocês podem me responder, por favor. Por que é difícil poupar? O que vocês acham? Nós estamos aqui com 34 pessoas online. Culpa do marketing? Essa foi boa, Juliano. Essa foi boa. O marketing é danado, né? Eles despertam realmente a mídia, né? Desperta o interesse de compra, né, na gente. Mas será que a culpa é deles ou é a culpa de quem se influencia, né? De quem será a culpa? De quem faz a influência, ou seja, quem manipula ou quem é manipulado, né? Vamos ver aqui as respostas. Porque geralmente não sobra, né? O Matsu está falando. Agora a pergunta é por que não sobra? O que acontece para não sobrar? A gente tinha daquele conceito básico, né? Eu ficava bravo quando as pessoas falavam, ora bolas, é só você gastar menos do que você recebe. Eu falei, isso é fácil responder, né? Mas por quê, né? Por que não sobra? A Rosara disse porque se gasta muito. Seria que o consumismo, né, o hábito de se consumir muito. O que mais? A Fabíola está dizendo que é o impulso, também pode ser até uma característica, né, da personalidade da pessoa, dela ter a impulsividade, né? Agora, o que está por trás do impulso, Fabíola? Qual é o mecanismo de defesa que gera aquele impulso na pessoa? O que está por trás? Eu acho legal a gente perguntar, a gente debater sobre isso, porque acontece com todos nós, a maioria de nós. E às vezes a gente não sabe por quê, o que está por trás daquilo, né? O Eduardo está falando aqui, falta de metas claras. Bem legal, aquela pessoa que não tem objetivos, não tem metas, não sabe onde quer chegar, ela não tem motivo para poupar, né? Eu acho que isso é uma boa resposta. Quando você tem um objetivo e você precisa, né, juntar aquele valor para realizar um certo objetivo, você vai dar um jeito, né? Mesmo que vai apertar de um lado, afrouxar de outro, né? Mas você vai dar um jeito. Nós temos várias participações aqui. O Marcos pergunta, a partir do momento que reconheço que estou endividado, devo cortar o lazer de imediato para sanar as dívidas? Olha, essa questão é uma questão bem interessante, Marcos, porque o que acontece? Existem diversas correntes, né, de pensamento. Mas, por exemplo, o Gustavo Cerbasi, ele fala que você não deve cortar
os gastos relacionados à qualidade de vida. Por quê? Esses gastos relacionados à qualidade de vida, normalmente, nos traz como é que eu posso dizer, uma certa realização, uma certa felicidade, uma certa motivação para que a gente realize outras coisas, né? E o próprio Christian Barbosa fala que às vezes a gente economiza no que nos faz realmente felizes e a gente acaba gastando de outro lado, com psicologia, com psiquiatra, com os problemas que aquilo que a gente deixou de fazer, com os problemas, né, que acontecem a partir do momento que a gente deixa de fazer coisas que a gente acha importante para a gente. Mas eu acho que é necessário ter aqui um equilíbrio, viu, Marcos? O equilíbrio de você ver o que realmente está, qual é a dissonância que está tendo na sua área específica, ok? Eu acho que é importante. E a questão do médio e longo prazo também. Você pode fazer uma análise, por exemplo, ao invés de repente fazer vamos supor, você faz uma atividade que investe muito dinheiro por mês, né? E você, de repente, buscar um lazer substituto que te traga um pouco menos de investimento para você fazer. É uma alternativa. Quer dizer, você começa a ver como é que você pode ajustar isso de acordo com a necessidade que você tem, não você cortar, né? Tem gente que fala, não, ó, tá sem dinheiro, corta aí, corta os seus estudos, corta a sua academia, corta isso, quer dizer, corta coisas que são importantes para a pessoa. Será que isso é a melhor maneira? Né? Provavelmente não. Aqui a Cris respondendo a pergunta, para mim acho que tem a ver com a emoção. Sim, a Cris lá de Goiânia, um dos motivos que é difícil da gente poupar também tem muito a ver com a emoção, é verdade. Quantas vezes eu já gastei mais do que eu podia por questões emotivas, né? Rosaura, quando se tem independente não é fácil. Aqui, ó, e aqui entra um ponto interessante também, Rosaura lá de Porto Alegre, que é a questão de dependente, realmente. De repente, quando você começa a querer analisar realmente o que está acontecendo com a sua vida, só que você tem um bando de dependentes, de pessoas que dependem de você. Agora, quando você vê, às vezes já está um pouco tarde para você remediar isso. Mas o ideal seria a gente não precisar chegar no ponto de não ter aquilo planejado, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode entrar que tem muitas pessoas que têm filhos e que fazem filhos sem planejar o futuro daquela criança, o futuro da educação, o futuro e o seu próprio também, né? Vão levando, tem que ser agora, porque se não for agora não vai ser, e vai fazendo o negócio e depois cria muitas pessoas que são dependentes, né? Mas realmente acontece. E como é que a gente pode resolver essa situação? Às vezes a resolução é coisa de 2, 5 anos. E a gente vai precisar pagar o preço hoje para daqui a 2, 5 anos a gente conseguir resolver. Quer dizer, se a gente pensar médio e longo prazo, existe solução. Crédito fácil é caro também, exatamente. Um dos motivos as pessoas pegam dinheiro emprestado, né? Elas pegam dinheiro emprestado e às vezes pagam 50% a mais do valor, né? Para conseguir pagar, né? A Márcia está dizendo que vivemos numa sociedade de consumismo. Sim, o capitalismo, né, ele é base é a questão do consumo, né? Então, até quando o Brasil estava passando por aquela crise, né, e o governo incentivando, né, as pessoas para gastarem, né? Enquanto lá fora o pessoal está todo mundo guardando dinheiro, economizando. É uma maneira que existem várias correntes de pensamento, né? Mas no momento de crise você não pode gastar, né? Para pensar. Pelo menos assim, se está tendo crise, você tem que ser conservador.
É claro que numa macroeconomia, aí cada um faz o que pode, né? O Carlos Springer já fala aqui da ingerência energética, pode ser também um dos motivos, né, Carlos? Porque a partir do momento que a gente não tem controle controle energético das bioenergias, a gente pode ser influenciado por questão de assédio, né? Ou um próprio autoassédio nosso, que às vezes a gente mesmo que chama o próprio assédio, né? Ter o domínio energético do vendedor em cima da gente. Às vezes a pessoa acaba comprando algum produto, nem sabe por quê. A gente que está aqui em Foz, aqui, quando vocês estiverem aqui em Foz, eu não sei quais de vocês estão acostumados aqui já vieram aqui para Foz do Iguaçu, mas tem o Paraguai, interessantíssimo você fazer um exercício, você vai lá e você vê que você perde o seu discernimento, às vezes, pela energia do lopenseio do local, então você tem que ficar atento o tempo todo, é muito interessante. Maria do Carmo falou que insatisfação pessoal é um dos motivos, né, para a falta da gente não conseguir poupar. Realmente acontece muitas vezes da gente estar com vazio existencial, com uma insatisfação, e aquilo a gente vai preencher com alguma coisa, às vezes com uma compra, às vezes com a compra ou com a aquisição de alguma coisa, de uma viagem. E a verdade é que se a pessoa ela não se sente bem com ela mesma, ela acaba fazendo com que isso se torne um ciclo vicioso, porque ela está sempre comprando, adquirindo, fazendo coisas e aquilo não resolve para ela. Então, como que a gente vai descobrir essa insatisfação pessoal? É bem interessante. Eu já fiz alguns cursos, né, próprios fundamentos da conscienciometria, que a gente faz uma análise do nosso temperamento, da nossa personalidade. Quem tiver a oportunidade de fazer esse curso é bem legal. São quase 6 meses, né, de encontros, de encontros semanais, e cada semana tem um módulo que você debate. Esse é presencial, tá? Mas é muito legal, você começa a se conhecer um pouco mais, começa a conhecer um pouco mais do seu mecanismo. Então vale a pena a gente aprofundar no seu eu, né? E descobrir quem é você. Às vezes a gente não sabe, né, quem a gente não tem noção. A Estela disse que não temos uma educação de economia desde pequenos. Isso é um ponto interessante, está vendo que é legal, né? Quando a gente abre essa questão aberta, a gente tem várias ideias aqui, é verdade. Eu sempre me questionei por que eu não aprendi educação financeira, por que eu não aprendi desde a época do colégio. Olha, eu aprendi de tudo no colégio, agora educação financeira ninguém me ensinou, e às vezes nem os pais ensinam, né? Então é complicado, é muito complicado. Quer dizer, eu fui, no meu caso, por exemplo, eu fui criado como se não existisse amanhã, né? Como se não tinha, dinheiro não é problema para você. Então, como é que você vai atuar num cenário desse, né? E se você não tiver uma educação, uma ajuda, né? Uma orientação na área de finanças, como é que vai ser? Matsu, que disse falta de controle, seria um dos motivos, sim. A falta de controle, ele é realmente, e acaba sendo um sintoma também, e acaba sendo um motivo ao mesmo tempo. A pessoa que tem dificuldade. Carlos fala sobre auto-organização também. Maria do Carmo, falta de objetivo. A Fabíola diz carência. O Marcos diz baixos salários. Aqui a gente também pode entrar num assunto também interessante, que uma das alternativas, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente, é a questão não só da ampliação do salário, mas também de você expandir os seus métodos de recebimento, né? Porque o que está por trás, né, desse baixo salário? Quer dizer, como é que está a questão da qualificação profissional? Se a pessoa está no nível numa zona de conforto, não recebe muito, nem recebe pouco,
tá bom ali, né, e ela não investe ali na área. Então, o que está pegando para a questão da qualificação profissional dela? Né? Daqui a 5 anos, aonde ela gostaria de estar, né? A Cristiane fala que pode ser uma frustração e leva a esse consumo, uma frustração que leva ao consumo desenfreado, acontece muito também, por isso que a gente fala de valores, né? É claro que essas informações todas que eu estou passando aqui, pessoal, vale a pena vocês aprofundarem no curso Inteligência Financeira, que é um curso que a Apex oferece. Ele é um curso que dura 2 meses, quer dizer, eu estou debatendo aqui, em uma hora e meia de conferência digamos assim, é a ponta do iceberg. Então existem muitas coisas por debaixo das informações necessárias, ok? Rosário, acho que a gente nem sabe mais ficar sem dívidas. Parece que o dinheiro não entra, fica estagnado. Né? O importante é a gente analisar aqui o motivo disso tudo, né? A Vilma, sou aposentada, quando trabalhava, meus colegas viviam preocupados com o saldo bancário. Eu não ligava, não me preocupava com o saldo. Eu não gosto muito de viver preocupado só com o dinheiro. Isso é ruim? Pergunta. Depende, né? Depende. Se você tem muito dinheiro e você pode usar à vontade que não vai acabar nunca, você não precisa se preocupar tanto, né? Mas alguém precisa administrar o dinheiro, né? Quem é que vai administrar o dinheiro para você, né? Da onde que vai ser a fonte? Será que essa fonte não vai secar um dia? Precisamos estar preparados para isso. No seu caso, você é aposentada, né? Então, a aposentadoria, você tem um valor que já é garantido ali no mês, mas a pergunta essa sua aposentadoria, ela é suficiente para você executar sua ProEx? Se for, ótimo. Se a gente fizer a ligação, o que a gente precisa para a execução da nossa programação existencial? Quanto de dinheiro a gente precisa para a realização da nossa programação existencial? É uma boa pergunta, né? A Ana está dizendo, a Ana de Sena, lá de Natal, está dizendo que carregamos no psicossoma, exatamente. Nosso corpo emocional, né? É uma situação de que às vezes a gente, na questão emocional, a gente acaba gastando mais do que a gente pode. A Terezinha diz, imaturidade emocional e nível consciencial. Pois é um dos motivos também. A gente vai até colocar a maturidade emocional a maturidade como sendo um dos motivos, né, dessa dificuldade de poupar. A Márcia está dizendo que fazer lazeres mais baratos seria já uma solução, né, Márcia? Não seria um problema da nossa falta de poupança, né? Porque você concorda que a gente pode fazer lazer caros e mesmo assim a gente economizar dinheiro? Francisco diz que pode ser uma questão cultural, pode também. E o que influencia, essa cultura influencia na gente, né? Como é que a gente vai conseguir inverter esse processo da gente ter o controle da nossa própria vida? Marco dizendo que falta maturidade em não querer ter o controle. Isso é o que a gente pode dizer também, que é autossabotagem, né? Às vezes a gente se sabota, né? E por que a gente se sabota? Bom item também. HDN, falta de visão no futuro. É verdade, às vezes a gente não faz o nosso planejamento, a gente não consegue visualizar, né, mais para frente. Vamos ver aqui. A Márcia, fazer uma caminhada de botânica é barato e saudável. Visitar centro cultural que são gratuitos, fazer a sua comida em vez de comprar fora do shopping. Sim, isso aqui já são algumas soluções, né? Algumas soluções que você pode encaixar de acordo com a necessidade. Mas, e aquela pessoa que faz tudo, que faz tudo do melhor né? E não do mais barato e ainda consegue poupar e ainda consegue juntar, né?
Ana de Sena, refletir mais antes de se endividar. Márcia, teve aquela família que no Fantástico conseguiu mudar seu perfil e envolve seus dependentes nessa meta. É legal também isso, é um assunto que a gente vai falar nas soluções, o envolvimento de familiares e pessoas próximas. Quer dizer, se as pessoas não entenderem, né, o motivo daquele aperto que você vai passar durante um período X de tempo para conseguir alguma coisa mais para frente, né, realmente a gente não consegue. E se a gente tiver filhos e marido, esposa, que não estiver na mesma energia, na mesma sintonia, vai ser muito mais difícil você conseguir fazer isso sozinho. É verdade, Márcia. Estamos quase terminando aqui com os itens enviados por vocês. Só faltam 8 aqui. O Marcos, você não acha que o sistema de juros bancários está muito alto e, em contrapartida, o rendimento mensal da poupança é baixíssimo? Eu acho. Eu acho, Marcos. O processo macroeconômico, né, aqui no Brasil, eles, de uma certa maneira, conseguiram ajustar a questão da inflação através dos juros, né, das altas taxas de juros, né. Você está falando aqui dos juros bancários, que na verdade eles acabam seguindo, né, o processo de juros da própria macroeconomia. Eu acho realmente. E na própria aula, né, do Inteligência Financeira existe um dos módulos que são os investimentos, né, pelo professor Everaldo. E ele fala dos tipos de investimento, renda fixa, renda variável, como é que faz para você poder aproveitar, né, esses juros a seu favor. É bem legal esse curso. Para quem não sabe, a gente vai ter em outubro o curso Inteligência Financeira. E são só 30 vagas, hein, pessoal? Fiquem atentos aí, porque o curso anterior, Inteligência Financeira, acabou rapidinho. O pessoal ficou bravo aqui com a gente, que não tinha mais, só eram 30 vagas. E então já estão abertas as inscrições. Ricardo, lá de Pernambuco, sugiro assistir o ótimo filme, 20 minutos, que pode ser encontrado no YouTube, chamado História das Coisas. Ele mostra o processo de consumo de forma muito interessante, o sistema capitalista consumista que vivemos. Valeu, Ricardo, pela sua dica aí. Depois eu vou assistir também. O Marcos está falando para eu repetir o nome do curso. Se chama Inteligência Financeira Proexogênica, curso à distância. Okay? Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil e do mundo. No site da Apex a gente tem essas informações, e lá você tem um botão que você já pode fazer a sua inscrição também. Você clica lá, entra no PagSeguro, faz o pagamento. Ok? A Regina responde aqui: dificuldade de fixar as necessidades de curto, médio e longo prazo. Também, Regina, boa contribuição. E o Ricardo, mais uma contribuição. Acho que a base de todos os problemas é o modelo de consumo que vivemos. Claro que nossa falta de discernimento e racionalidade é determinante, mas muitas vezes estamos envolvidos num sistema que percebemos. É a referência, né, Ricardo, que nós temos. Isso acontece. Às vezes a gente vive, né, e a gente vive numa influência no dia a dia, e se você não tiver realmente uma personalidade muito forte, de saber lidar com aquilo e se posicionar dependendo da situação, dependendo da profissão que a pessoa tem, ela tem que realmente fazer uma adaptação do que a sociedade é necessária. Vamos supor, uma atriz de cinema, ele precisa estar bem, vai investir muito dinheiro, por exemplo, uma atriz de cinema ou de novela vai investir muito dinheiro na aparência, seja com plástica, seja com cremes, seja com o que for. Aquela área que ela escolheu para atuar, ela precisa fazer o investimento naquela área. Isso daí não tem como questionar, quer dizer, se ela não estiver bem, ela pode não conseguir profissionalmente estar ali. Agora, a pergunta que se faz é por que ela escolheu aquela área, né? Será que não teria uma outra área para ela trabalhar? De uma certa maneira, ela concorda com aquilo, né? Ela é conivente com aquilo, né? Na agenda da Apex eu não encontrei esse curso para outubro. Marcos, você faz o seguinte: você entra no site da Apex, do lado esquerdo, tem lá Inteligência Financeira. Você clica lá que tem o calendário do curso, ok? Ufa, pessoal, foram mais de 30 contribuições aí de vocês, e agora vamos aqui para o próximo slide, que sintetiza aqui muita das coisas que vocês
falaram aqui, que é por que é tão difícil poupar, né? A gente poderia resumir aqui, além dos itens que vocês colaboraram com a nossa aula, que é a imaturidade emocional, que está por trás de tudo. Então, se você colocar aí, juntar muitas daquelas ideias ali, o que está por trás é imaturidade emocional. Então, eu sugiro aqui até que vocês estudem esse verbete aqui, que é o holomaturologia. Tá? Então, a holomaturologia é o conjunto, vou ler aqui para vocês. É a ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter da maturidade integral. Essa maturidade integral, ela entra na maturidade evolutiva, cosmoética, biológica, psicológica, multidimensional, holossomática das consciências. Então, vale a pena vocês darem uma lida nesse verbete de holomaturologia, tá? Dentro da enciclopédia da Conscienciologia. E a ignorância econômica financeira também. A ignorância econômica financeira, quer dizer, o quanto você que já está aqui hoje, você já pegou algumas ideias aqui, o quanto você realmente está disposto a colocar em prática essas informações que estão disponíveis através do conhecimento, né? Então, se a gente não tem o conhecimento, a gente é ignorante naquele assunto. E foi isso que eu busquei fazer há um ano e meio atrás, quando eu estava numa situação caótica, não por falta de recebimento, mas por falta de utilização, né, dos meus gastos, por falta de controle, por falta de diversos outros motivos. Então, todo o nosso desejo pessoal, ele vai gerar um custo. E esse custo, ele também tem o valor afetivo, né, do dinheiro. Então, todo esse desejo, toda essa situação que a gente se coloca, ele gera um custo. E esse custo, às vezes, ele demora meses e anos para você reajustar. Então, por isso que vale, antes de tomar uma decisão errada, né, vamos pesquisar sobre o assunto. Agora aqui, pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, eu vou botar a tela cheia para vocês, a tela cheia dessa tabela. Tá? Esse aqui foi o ponto, dentro dos meus estudos, que mais me chamou a atenção. E o que significa essa tabela? A gente tem aqui uma tabela matemática, que é desse livro, do Mais Tempo, Mais Dinheiro, que para você juntar R$1.000, você precisa juntar, aqui onde está marcado, em 5 anos, se você juntar R$13,68 por mês, você em 5 anos você junta R$1.000. Tá? Isso na taxa, aqui na taxa de juros de 0,65% ao mês, ok? Então, você aplica aqui um juros composto, já tirando o imposto de renda, ok? Então, significa que se você, na mesma tabelinha, em 5 anos, você juntar R$ 136,80, você vai ter R$10.000, ok? No prazo de 5 anos. Isso, se você pode brincar com essa tabela aqui, você tem até 30 anos, né? E você tem ali 1 ano. Então, qual foi o cálculo que eu pensei? Eu falei, bom, eu quero ter meu pé de meia. Naquela época, o pé de meia que eu queria ter era de 1 milhão. Era 1 milhão. Aumentou agora, tá? Mas naquela época era 1 milhão. Então, o que eu vou falar? Eu quero ter 1 milhão. O que eu preciso fazer? Fui ali na tabelinha, falar, aonde que eu preciso chegar para juntar esse valor de 1 milhão. Aí fiz aqui um cálculo aqui, você vai lá em 30 anos, botei uma taxa aqui de 0,5% o rendimento ao mês, e deu para mim o valor de R$1.000. Então, quer dizer, eu preciso juntar R$1.000 por mês para conseguir o meu pé de meia de 1 milhão. Então, você pode fazer algumas simulações
Hoje você encontra em simulação até no site, né, do livro, que é maistempo-maisdinheiro.com.br, você consegue fazer simulação, e também no próprio banco mesmo, você tem uma área administrativa do banco, onde você consegue fazer simulação de previdência privada, etc., para você ter uma ideia de como é que você pode fazer. Eu lembro que na época eu só tinha dívida, e hoje eu já tenho alguma economia, digamos assim, já que já está entrando dentro desse processo de juros, né? que é o mais importante. Inclusive tem uma reserva hoje, chamada reserva técnica, né? Que é aquela reserva para se você deixasse de ter os rendimentos, você conseguir levar por um período de pelo menos 6 meses, né? Desempregado ou por alguma dificuldade. Ok, pessoal? Todos visualizaram aí a tabela? Todos conseguiram visualizar bem, entenderam a tabela também? Depois vocês podem baixar o slide e vocês conseguem visualizar. Ok? Posso dar continuidade aqui na conferência para finalizar, inclusive, que a gente já tem pouco tempo? Ok, né? Então, isso daí foi que me chamou muita atenção, porque eu comecei a ver que eu pagava 15% de juros, às vezes para pagar a conta atrasada, e eu ficava bravo, falei, eu tenho que pagar 15% de juros porque eu estou com conta atrasada, e na hora que eu economizo dinheiro eu só vou receber 0,5%, né? Eu ficava bravo, falei, mano, independente de eu ficar bravo ou não, eu prefiro ganhar 0,5% do que gastar 15%, né? Então foi aquela questão da mudança do quadrante, né? Então vamos lá. Isso seria válido numa economia estável, sim, mas aqui, o Marco, você pode pegar, mesmo numa economia, porque você tem aqui o rendimento, você vai tirar a taxa da inflação. Então, você tira a taxa da inflação e aí você faz o cálculo, né? Tira o imposto de renda, tira a taxa de inflação, e mesmo assim tem o rendimento, ok? Porque juros ele vai acontecer com uma economia instável ou estável, não vai ter jeito, tá? O negócio é você conseguir aplicar o seu dinheiro de uma maneira que ele vá render acima da taxa de inflação, que não, quer dizer, acontece hoje com a poupança, né? Você tem uma diferença muito pequena, quer dizer, na poupança você não perde dinheiro, mas também você ganha muito pouco, né? E algumas soluções aqui para a gente terminar a nossa conferência de hoje, que é aquela pessoa que às vezes está com alguma dificuldade financeira. Então aqui é um resumo, a gente já conversou um pouco sobre cada uma delas durante a conferência, mas é tomar consciência do problema. Então essa planilha, ela vai ajudar a você tomar consciência do problema, você tem que querer também fazer isso, né? Mas a planilha, se você jogar os teus gastos, você vai ter um estalo e você vai falar, puxa vida, isso daqui realmente, você começa a ter uma noção maior, talvez essa consciência te traga como é que eu posso dizer, uma baixa estima, né, provisória. Isso pode acontecer porque às vezes quando a gente se torna realidade certas coisas que acontecem com a gente se sente um pouco mais para baixo. Mas aí você dá a volta por cima disso. Tudo bem, estou aqui mesmo, e agora? Como é que eu vou resolver o problema? Quer dizer, ter aquela atitude proativa de chegar e ter o foco na solução, né? Identificar as origens e motivos dos gastos. Então, isso com a planilha também você começa a ver os gastos, mas o que está por trás daqueles gastos, né? Sempre existe uma justificativa. A autocorrupção é uma coisa muito comum nessas horas. Por A e por B ou por C, você vai explicar o porquê que você gastou aquele dinheiro e você vai, às vezes, até convencer a pessoa que está do outro lado. Mas faça uma análise consigo mesmo, entendeu? Veja realmente o que estava por trás daquela sua tomada de decisão. Ser ao invés de ter.
Isso é muito interessante. As pessoas às vezes querem ter, status, e elas não são aquilo realmente. Então elas vivem uma falsa identidade. Então seja você mesmo, seja a sua própria identidade, esteja bem com você, esteja bem com as pessoas, né? Classificar suas prioridades financeiras, aqui vale a pena vocês identificarem a ProEx de vocês. Para quem ainda não tem aquele norte da programação existencial, sugiro aí o curso Identificação das Diretrizes da ProEx. Esse é um curso presencial, não tem como ser feito à distância. Ele é um curso que realmente é necessário, né, o contato direto com o professor. Então, Identificação das Diretrizes da ProEx é um curso que a gente faz itinerância também, se não me engano vai ter agora no Sul, né, em Curitiba, se não me engano, tem em São Paulo, tem nas unidades, né, normalmente da PEX, mas aqui em Foz do Iguaçu a gente tem vários, você pode se planejar para fazer esse curso também, quem tiver dificuldade, ou quem quiser identificar a sua própria ProEx mesmo com estudo da programação existencial, basta acompanhar a gente aí nas nossas conferências, e a gente está sempre debatendo sobre programação existencial. Nós temos aqui planejar todos os gastos e recebimentos do ano, também isso na planilha você consegue. Remediar acidente de percurso. Então, isso aqui é um ponto muito importante, né? Algumas pessoas falam, porque eu tive que gastar dinheiro, porque eu bati com o carro, eu tive que gastar dinheiro por causa tive que fazer uma operação e não tinha plano de saúde. Quer dizer, tudo que você puder remediar, como plano de saúde, seguro de vida, seguro do carro, seguro de casa, você vai estar fazendo um investimento, que é um fixo a mais por mês. Entretanto, você vai ter aquela verba disponível, ou você vai ter a segurança de que você não vai se comprometer financeiramente. Você imagina uma pessoa normal, né, como a gente que trabalha, que estuda, que faz um voluntário, que tem um dia a dia ali de, como é que eu posso dizer, suado, digamos assim, para conseguir juntar, para conseguir poupar. Chega de uma hora para outra, acontece um acidente e você tem que gastar toda aquela tua economia. E aí, como é que fica? Como é que fica a situação? Né? Então, isso aqui falta, não é azar, é falta de planejamento, de você ter remediado esses problemas anteriores. Ter uma reserva financeira, né, isso é muito importante, aquela reserva que te deixe tranquilo para que você, pelo menos, no período de 12 meses, você consiga manter, se você tivesse a perda, né, dos seus rendimentos, você conseguisse ainda se manter durante o período de 12 meses. Sem contar com a própria reserva de processo de investimento também, que é muito importante. O investimento na formação profissional, esse daí principalmente para aquelas pessoas que reclamam do baixo salário. Então, o salário está bem ligado diretamente também a não só as habilidades e competências que a pessoa tem, mas também a questão da formação profissional. Hoje, com crescimento econômico, existem áreas que têm falta de mão de obra qualificada. E quando você tem uma falta de mão de obra qualificada, aquele profissional ele ganha mais para fazer aquilo que poucas pessoas fazem. Né? Então, vai uma análise aí da questão profissional também. Negociar com a sua equipe, aqui vem aquela questão da equipe que a gente diz aqui, a família, esposa, esposo, irmão, né? Pessoas próximas que estão no dia a dia da tomada de decisão, né, em conjunto, para que a família consiga, ela junto, crescer, né, e fazer planejamento. Isso é muito importante. Gastar menos sem consumir menos, aqui são alternativas que a gente consegue, por exemplo, fazer um planejamento. Eu hoje em dia, eu só faço viagem, né, de avião planejado. Então, eu já compro a quantidade de passagens durante o período do ano, de acordo com a época, eu compro muito mais barato com o preço lá embaixo. Por quê? Porque eu faço o planejamento das datas que vou viajar. As pessoas ficam bravas comigo, porque eu já estou pensando em dezembro,
4, 5 meses antes, falei, pô, nem chegou lá ainda, como é que eu não quero pensar isso agora? Eu falei, pô, a gente tem que pensar como é que vai ser nesse período, a gente, né, para começar a já agilizar. E isso aconteceu muito comigo por causa da distância, né? Então, para comprar passagens, hoje eu tenho que fazer esse planejamento de quando é que eu vou viajar para minha cidade natal, que é o Rio de Janeiro, né? Então, essa ponte, né, entre Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, como é que funciona, né? Obter múltiplas fontes de renda. Então, aqui também vai uma dica, né? Você que só tem a renda de um local só, que tal você pensar na possibilidade de começar a ter algum outro tipo de renda? O que isso vai afetar no seu dia a dia? Como é que você pode conseguir uma produtividade melhor para sobrar algumas horas do seu dia para você investir em alguma outra fonte de renda? O empreendedorismo, como é que a gente vai fazer para empreender, né? Porque eu fico pensando muito nessa questão, às vezes o empreendimento você consegue um rendimento muito maior do que um juros de investimento, né? Então tudo isso são algumas alternativas que você tem. É claro que para você fazer um empreendimento, você tem que ter capacidade, você tem que ter características, né, de empreendedor, mas eu vejo hoje uma das grandes soluções fazer algum tipo de empreendimento. Não é aquele empreendimento arriscado, não, tá? Estou falando de empreendimento de você desenvolver algum negócio que te dê uma possibilidade de outro tipo de renda. Tem gente que pega o dinheiro todo de reserva, que investiu a vida toda e faz o empreendimento e depois quebra. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de empreendimento saudável, empreendimento que não precise mexer na sua seguridade financeira, digamos assim. Ok? Acho que é basicamente isso, pessoal. Falei bastante aqui. Espero que tenha ajudado aí, pelo menos aí colocado uma sementinha, passado um pouco da experiência que eu tive, quer dizer, eu não sou nenhum profissional na área de economia, apenas um consumidor normal, um voluntário, uma pessoa que está em evolução, como vocês também, que resolvi estudar um pouco e fazer uma pesquisa sobre a questão de finanças dentro da minha pesquisa de autogestão existencial. E fica para vocês aqui a pergunta, que é a própria questionologia do verbete inteligência financeira proexogênica. Você, leitor, leitora, está consciente da importância da maturidade financeira na gestão da programação existencial? Você é responsável com as finanças ou vive no vermelho? Qual percentual das reservas econômicas pessoais você aplica a favor de outras consciências? Então fica aqui essa pergunta para vocês e também fica o convite para vocês participarem do curso Inteligência Financeira Proexogênica com os professores Hernande Leite e também os seus professores convidados, o Everaldo e o César Cordioli também, que são pessoas, são professores excelentes dentro dessa área, que eu tenho aprendido muito, tenho acompanhado de perto ele para até passar um pouco, né, disso aqui que eu aprendi com vocês. Então vale a pena, esse curso é bastante legal, vai começar em outubro através do site da PEX, ok? Aqui uns agradecimentos finais, né? Terezinha, muito obrigado. Rodolfo Apex, participante, muito grato, tal. Maria do Carmo, parabéns pela conferência. Adriane, excelente, obrigado, bom final de semana. Juliana. Ricardo, parabéns, Rodolfo, ajuda a reflexão no assunto. Fabiola, parabéns pela conferência. A Fabiola, parabéns, sugestão, apresente conferência usando o Access. É uma boa também. Eu não tenho costume de utilizar o Access, não, mas vai ser um conhecimento legal para eu adquirir. Marcos, excelente, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Vou passar para os outros. Valeu, Marco. Matsu, valeu, Rodolfo, boa palestra. Estamos aí, Matsu. Carlos, muito proveitoso, Rodolfo, obrigado. Ok, Márcia.
Então, pessoal, é isso. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Como coloquei aí no site da Apex o download, mas quem teve alguma dificuldade de baixar o material, tá meu e-mail de contato também, se vocês precisarem. E vamos em frente, né? Eu acho que essas ideias servem apenas como início. Cada um agora deve aprofundar, deve fazer sua própria autopesquisa, independente de onde você esteja. Busque, né, ajuda de profissionais da área, como Gustavo Cerbasi, Christian Barbosa, como o Hernande Leite, os professores que realmente estudam e fazem esse trabalho da área econômica e financeira, e esteja junto dos melhores. Um grande abraço aí a todos e até a próxima conferência da Apex.